Um produto milenar, de processo artesanal e diversas especificações, o vinho é, antes de tudo, uma tradução. A tradução de um território, de um clima, de uma safra que nunca se repete igual. Dentro de cada garrafa existe tempo. O tempo da videira, o tempo da fermentação, o tempo da espera. Poucos alimentos carregam tanta história e poucos exigem tanto rigor. Meu nome é Márcio Schor, eu sou engenheiro agrônomo, sou auditor há quase um ano e trabalho no Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal aqui no Rio Grande do Sul. A gente trabalha com fiscalização de várias cadeias produtivas, que aí inclui produção de bebidas, seja vinhos, cervejas, cachaças, sucos, assim como produtos secos, arroz, feijão, hortifruti também, aí envolve todos os produtos, maçã, tomate, alface, e a gente realiza a fiscalização tanto nos mercados quanto nas próprias empresas produtoras. Porque onde há tradição e valor, há também a tentação da fraude. Hoje, você vai conhecer de perto como esse processo acontece e como, todos os dias, diversas fraudes são evitadas antes mesmo de o produto chegar à sua mesa. Um trabalho técnico, silencioso, que começa muito antes do brinde. O que você vê é o rótulo, a cor, o brinde. É aí que entra o Auditor Fiscal Federal Agropecuário, o AFA. Hoje nós estamos numa vinícola que está localizada na Serra Gaúcha, que é um dos principais polos produtores de vinhos do Brasil. E a região ela fica localizada a cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre, que é a capital do estado. E aqui essa região concentra muitas vinícolas, desde vinícolas muito grandes, muito famosas, até pequenas cantinas onde há a produção dos próprios proprietários, né? Produção familiar em pequena escala. Então tem todos os tipos de portes de vinícolas. Em Bento Gonçalves, a produção de uvas e vinhos faz parte da história e da identidade do município. A atividade movimenta a economia local e mantém viva uma tradição que atravessa gerações. É nesse território, marcado pela força da vitivinicultura, que o trabalho de fiscalização acompanha de perto uma cadeia de grande importância para a região. Então a gente percorre todo o processo produtivo, identificando possíveis pontos críticos, pontos de controle que a vinícola tem que ter para que o produto chegue ao consumidor final com uma qualidade, sem contaminantes, sem risco qualquer a quem for ingerir. A gente analisa, além da estrutura física como um todo, se há condições de produzir um vinho adequado nessa estrutura, se os equipamentos estão bem dimensionados, se não há risco de contaminações cruzadas, se não há risco de contaminação da própria matéria-prima, com sujidades, com micro-organismos. A gente analisa se a vinícola ela tem controle da potabilidade da água que é utilizada nos processos, se os funcionários têm hábitos de higiene adequados, se existe a rastreabilidade de todos os processos. Uma garrafa chega ao consumidor carregando muito mais do que uma marca. Ela carrega uma história que precisa poder ser reconstruída. De onde veio a matéria-prima? Quando foi produzida? Por onde passou? A rastreabilidade permite responder a essas perguntas e agir quando alguma coisa sai do esperado. Então, por exemplo, uma garrafa que é destinada ao consumidor final, tem que ser possível identificar o lote dela e, a partir desse número de lotes, saber que dia que foi produzido, como que foi produzido, quanto tempo foi armazenado, em qual barril que foi armazenado, quanto tempo ficou lá, se aconteceu algum evento que possa prejudicar a qualidade desse produto. Mas a fiscalização não termina quando a inspeção deixa o chão da vinícola. Quando necessário, o produto também é levado para uma segunda etapa de investigação. O laboratório. É ali que aquilo que os olhos não conseguem identificar pode revelar o que existe dentro da garrafa.
Outra coisa que a gente realiza é, eventualmente, a coleta de alguns produtos prontos. Então, a gente faz uma coleta fiscal, encaminha esse produto para os laboratórios da rede própria ou credenciados. Lá são feitas análises para verificar qualquer tipo de fraudes. Então, pode ser tanto fraude comercial, né, eventualmente pode ser trocado o rótulo de um produto por outro. Esse é um pouco mais difícil de detectar na análise laboratorial, mas eventuais misturas com produtos não permitidos ou o uso de aditivos não permitidos pela legislação, isso é passível de ser identificado na análise laboratorial. Então a gente coleta algumas amostras, faz toda a identificação, preenche os termos, que é assinado pelo próprio responsável da empresa também, e isso é encaminhado para o laboratório para checar essa questão. Notícias sobre casos envolvendo metanol acenderam um alerta. A adulteração de bebidas pode representar um risco grave à saúde. E é justamente diante de situações como essa que a fiscalização se torna ainda mais necessária. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, que é o metanol, né? É um produto que ele é tóxico para o consumo, acima de determinados níveis, então pode ser identificado tanto metanol quanto possíveis fraudes utilizando produtos não permitidos. Mas a fiscalização não termina nas fronteiras da produção nacional. Quando uma garrafa chega ao Brasil vinda de outro país, ela também precisa passar por controles. Afinal, para chegar ao consumidor brasileiro, o produto precisa atender às mesmas exigências de segurança e qualidade. No caso de importação de vinhos, então todo vinho que é importado pelo Brasil, obrigatoriamente ele passa pelo Vigiagro. Então, seja em portos, aeroportos ou fronteiras terrestres, o Ministério ele realiza a coleta de produtos para atestar que esse produto ele está condizente com o que a legislação brasileira exige. Então, aí existem os níveis, né, que a gente chama dos canais. Então, por exemplo, quando é um produto novo que nunca foi importado pelo Brasil, ele obrigatoriamente cai no canal vermelho. Então, todo produto que passa ali ele é amostrado para ver se ele atende às exigências da legislação brasileira. E aí, eventualmente, ele pode mudar para um outro canal menos restritivo conforme ele for sendo feitas algumas análises e ele não reprovar nas análises. E o caminho também pode ser o inverso. Quando um produto brasileiro atravessa a fronteira, outros países podem exigir garantias e certificações. É mais uma etapa em que a atuação do Ministério da Agricultura ajuda a assegurar a confiança naquilo que o Brasil produz. Assim como existe a possibilidade de um determinado país que importar um produto brasileiro e exigir uma certificação, o Ministério pode dar essa certificação. Antes de uma única garrafa ser produzida, existe uma etapa que o consumidor provavelmente nunca vê. O estabelecimento precisa estar registrado, apresentar seus controles e demonstrar que possui condições de produzir com segurança. Antes do primeiro vinho, existe fiscalização. No caso aqui do Rio Grande do Sul, então, existe um convênio com a Secretaria Estadual de Agricultura, em que a fiscalização de vinícolas, especificamente, ela pode ser realizada pela Secretaria. Então, nós do Ministério acabamos participando também dessas fiscalizações, principalmente na questão de vistoria para registro. Então, todo estabelecimento que se propõe a produzir vinho, ou qualquer bebida, vinho, cerveja, cachaça, enfim, qualquer bebida, ele, antes de iniciar a sua operação, ele tem que obter o registro junto ao Ministério. Então, essa é uma das atribuições do nosso serviço de inspeção, que é analisar a documentação, analisar a planta, analisar controles, manual de boas práticas de fabricação, os procedimentos operacionais padrão para limpeza, controle de pragas, controle de potabilidade da água. Então, tudo isso é analisado. Quando a documentação estiver ok, é realizada uma vistoria em loco para verificar se tudo aquilo que foi declarado na documentação coincide com a realidade do local e se aquele local ele tem condições de realizar a produção dessa bebida que ele se propõe a produzir.
Estando de acordo, estando tudo ok, após a vistoria, um auditor ele emite um parecer favorável e é concedido o registro para essa empresa. A partir de então, a empresa pode passar a produzir a bebida que ela se propõe. Com o estabelecimento regularizado, começa o acompanhamento de uma jornada que vai muito além da uva e da garrafa. Cada etapa pode esconder um ponto de atenção. E é justamente nesses detalhes que a fiscalização precisa estar presente. Então, todos os estabelecimentos que hoje produzem bebidas, eles em algum momento tiveram pelo menos uma vistoria, e aí no caso das vinícolas, a partir de então a Secretaria Estadual passa a realizar fiscalizações. Isso não retira a obrigação do Ministério da Agricultura de acompanhar essas cadeias, tanto é que em eventuais denúncias ou mesmo fiscalização de rotina a gente pode participar juntamente com os órgãos estaduais. No fim, a fiscalização precisa ser capaz de voltar no caminho percorrido. Da garrafa à matéria-prima, do produto à produção, do lote à origem. Porque quando existe rastreabilidade, cada garrafa pode contar a sua própria história. A gente vai fazer um exercício de rastreabilidade para ver se tem o controle de todos os processos de produção, se a gente pegar uma garrafa, vai ser possível identificar quando que ela foi produzida, como que ela foi produzida, qual que era a uva utilizada, a safra, enfim, todas essas informações que são obtidas durante o processo de produção do vinho. Quando uma garrafa chega às mãos do consumidor, ela carrega muito mais do que o resultado de uma safra. Carrega decisões técnicas, rigor, responsabilidade, porque no fim, a verdadeira excelência não está apenas no que é produzido, está na certeza de que alguém esteve ali, garantindo que tudo fosse feito da maneira certa. Ser AFA, para mim, é trabalhar em prol da sociedade brasileira, garantindo a segurança do alimento.